Boa noite, irmãos. Bom, dispensa a apresentação, o reverendo Felipe já o fez. Meu nome é Denis Monteiro, minha esposa e minha filha estão aqui. Louvo a Deus por conhecer essa igreja. Na verdade, vocês tomaram o nosso pastor, mas tudo bem. É por uma boa causa. Bom, para fechar a semana, não com chave de ouro, não caso o tema, mas por mim, trataremos sobre os sacramentos. Antes de darmos início, gostaria de indicar algumas 3 obras nas quais eu utilizei. São aquelas ali. A primeira de cima é da editora Fiel, O Evangelho no Centro. É de organização do Tim Keller e do Donald Carson. É um presbiteriano e um batista. Na verdade, o livro não é focado nos sacramentos, mas, na verdade, eles querem focar, a questão do Evangelho Reformado, os principais pontos do Evangelho Reformado e como nós cremos nisso. E ali, eles vão discutir diversos temas, e um dos principais temas, é justamente os sacramentos, batismo e a ceia do Senhor. E como são batistas e presbiterianos escrevendo, não tem uma briga entre eles sobre posições doutrinárias, mas eles estão mostrando como é que eles podem estar unidos, falando a mesma língua para a edificação da igreja. O segundo livro é do reverendo Talbot, é um lançamento da Monergismo. O livro, esse sim, é focado especialmente na doutrina dos sacramentos. Então ele vai fazer uma defesa do presbiterianismo, como é que nós cremos na doutrina dos sacramentos, partindo desde o Antigo Testamento até o Novo, com princípios históricos e confessionais que nós temos da Igreja Presbiteriana. E por fim, da editora Cultura Cristã, o livro do Dr. Malcolm Horton, Um Caminho Melhor. Esse livro é voltado para o culto. Se vocês quiserem saber sobre teologia do culto, esse livro aborda justamente a posição presbiteriana do culto sobre louvor, pregação e também os sacramentos. Então, são esses 3 livros que eu quero indicar para os irmãos. Se os irmãos tiverem interesse de aprender um pouco mais sobre esses pontos da nossa doutrina, da nossa visão presbiteriana de sacramento, são esses livros. Então, vamos dar início. Tratando de sacramento, a gente sempre tem em mente os meios pelos quais nós tentamos crescer espiritualmente. E se eu perguntasse para vocês quais são os meios que nós utilizamos para que possamos crescer espiritualmente, quais seriam eles? Deixando de lado, claro, por nossa obrigação, a oração e a leitura da Palavra de Deus. Quais seriam os meios que nós utilizaríamos no decorrer da semana, após nós ouvirmos a mensagem do Evangelho, ou esperando que viesse o próximo domingo, para que possamos crescer espiritualmente? E infelizmente, não que isso seja errado, mas nós damos prioridade para algumas questões que, na verdade, não são aquilo que a Bíblia institui como nós chamamos de meios de graça para que a igreja possa crescer. E um desses meios que surge, na verdade, são como um modismo que mais aconchega ao coração do que aquilo que a Bíblia institui como um culto racional. No entanto, a Escritura ela vai priorizar aquilo que nós entendemos como sacramentos. E os sacramentos, o reverendo Felipe fez a leitura de 1 Coríntios, mostrando a pregação, e os sacramentos também servem como isso. Se nós somos alimentados espiritualmente pela pregação do Evangelho, nós também somos alimentados espiritualmente pela pregação visíveis dos sacramentos. Se nós lermos alguns documentos da história da igreja, principalmente dos puritanos, eles entendiam os sacramentos como pregações visíveis, porque os sacramentos também transmitem a mensagem do Evangelho e a obra de salvação e de redenção do nosso Senhor. E nós só conseguiríamos entender que os sacramentos são os meios ordenados por Deus para o crescimento sadio da igreja, quando nós entendemos o seu significado. E infelizmente, isso não acontece com muitos de nós, e digo também comigo, porque nós entendemos o Evangelho, entendemos a dependência que nós temos de Cristo, mas ainda assim fica meio difícil de entender como isso
vou colocar a palavra mais fácil, se concilia com a igreja local. Como é que isso pode ligar a igreja local, a minha vida cristã e a união dos sacramentos? Como é que isso pode desenvolver para o nosso crescimento espiritual? Em outras palavras, nós não entenderemos que Cristo deu 2 sacramentos para marcar tanto a inicialização na vida cristã, como a contínua comunhão com Ele, se nós não entendemos o seu real significado. Então, vamos para as nossas definições. Quando nós tratamos de sacramentos, nós temos grandes problemas. Eu não vim de igreja reformada, creio que muitos de vocês também não vieram de uma igreja reformada. Cristo não chamou o evangelho numa igreja reformada, e quando nós ouvíamos a palavra sacramento, nós já fazíamos ligação com a igreja católica, entendendo que sacramento é aquela coisa católica, maçante, nos quais na verdade não só 2 sacramentos, mas são mais 5, que na verdade são 7 sacramentos. Eles intitulam o sacramento como batismo, ceia, confirmação, penitência, matrimônio, ordenanças e extrema-unção. Esses são os sacramentos da igreja católica. Então, se alguma pessoa que não é presbiteriana, ou nós mesmos, diante de entender a igreja presbiteriana, ouvia esse termo sacramento, nós fazíamos ligações diretas com o catolicismo. No entanto, a Escritura define que as ações pastorais, como a visita de enfermos e as nossas questões de casamento, não são sacramentos, mas sacramentos são aquilo que Cristo institui tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e são 2: batismo em Santa Ceia. E aqui eu quero colocar as definições dos nossos símbolos de fé. A Confissão de Fé de Westminster diz assim: os sacramentos são santos sinais e selos do pacto da graça, imediatamente instituído por Deus para representar a Cristo e os seus benefícios e confirmar o nosso interesse nele, bem como fazer uma diferença visível entre os que pertencem à igreja e o resto do mundo, e solenemente obrigá-los ao serviço de Deus em Cristo, segundo a sua palavra. Essa é a declaração, a definição que a nossa Confissão de Fé de Westminster define sobre sacramentos. O Breve Catecismo define assim sacramento: um sacramento é uma santa ordenança, instituídas por Cristo, na qual, por sinal sensíveis, Cristo é as bênçãos do novo pacto, e as bênçãos do novo pacto são representadas, seladas e aplicadas aos crentes. E por fim, Catecismo Maior: um sacramento é uma santa ordenança instituída por Cristo em sua igreja, para significar, selar, conferir àqueles que estão no pacto da graça benefícios da mediação de Cristo, para os fortalecer e lhes aumentar a fé e todas as mais graças, e obrigar à obediência, para testemunhar e nutrir o seu amor e comunhão um para com os outros, e para distingui-los do que estão de fora. Essa é a nossa posição presbiteriana reformada de sacramentos. E se nós lembrarmos das 3 definições, tanto a Confissão de Fé de Westminster, como o Catecismo Maior, tão bem como o Breve Catecismo, eles têm a mesma linguagem. Alguns dão uma diferenciação um pouco mais adiante. Por exemplo, o Catecismo Maior coloca como nutrir o seu amor em comunhão para com os outros. Os 2 catecismos anteriores não tratam disso, mas eles têm uma mesma linguagem quando ele mostra que os sacramentos têm a função de ser um sinal, um selo e uma distinção. Por que o sacramento é sinal? Para tentar ilustrar, é como se fosse uma placa de uma rodovia. Nós estamos numa rodovia e ela avisa que mais à frente tem um farol ou tem um radar. Então ela está fazendo a função de apontar para algo real que está por vir, ou que já veio, ou que está presente diante de nós. Então os sacramentos é um sinal, ele aponta para algo real. Assim são os sacramentos, eles apontam para Cristo como aquele que é o Salvador de nossas almas. Se nós entendermos o batismo e entendermos a Santa Ceia, veremos Cristo como o nosso Salvador e tentaremos entender aquilo que Cristo fez em nosso lugar. A segunda coisa, os sacramentos também têm a função de selar as promessas de Deus. Mais uma vez, para tentar entender o selo aqui do sacramento, imagine as nossas cartas. Hoje dificilmente alguém envia carta, é mais fácil enviar mensagens do WhatsApp do que enviar carta a alguém, ou até e-mail. Mas aqueles que ainda enviam carta ou recebem carta
mesmo que seja de cobrança, ele tem um selo na carta. E aquele selo testifica que a carta pode ser realmente entregue. Se a carta não estiver selada, a carta não pode ser entregue. Essa é a função dos sacramentos também, no qual ela mostra a garantia das promessas de Deus para o seu povo e a garantia de que as promessas que Deus faz ao seu povo são confiáveis. É só imaginar também como se fosse aqueles ISO 9001, ISO 9002. Eles testificam que aquele produto é confiável e que ele pode ser utilizado. Esses são os sacramentos. Eles mostram que as promessas de Deus são confiáveis. E por fim, os sacramentos também possuem a função de distinguir dos que estão de fora. E aqui já é uma ressalva ao que eu direi mais adiante, mas é como se fosse o nosso batismo infantil. Para algumas pessoas é difícil de aceitar que os infantes também devem participar do pacto, devem fazer parte da igreja do Senhor. E a grande dificuldade que eu tenho daqueles que não aceitam o batismo infantil, tratando-se disso da massa cristã que nós temos, é entender como é que as crianças podem fazer parte do povo de Deus, sendo que elas não receberam o sinal desse povo. Então, como é que os pais entendem que as suas crianças, filhas de pais crentes, são diferentes das do mundo? Então, os sacramentos têm a função de distinguir dos que são de fora. A Santa Ceia também possui essa função de distinguir. Se nós olharmos para a história da igreja, veremos que a igreja era tão perseguida que até na Santa Ceia os ímpios não conseguiam entender, porque os cultos, na grande maioria, eram feitos de portas fechadas, e eles ouviam ali o pastor fazendo a apresentação dos sacramentos, e eles entendiam de fora que aquela igreja era canibal, pelo fato de comer a carne de um homem que morreu há 2000 anos atrás e beber um sangue dele. Então eles entendiam que isso era algo abominável, mas era simplesmente mostrando que nós somos diferentes dos que estão de fora, mas que não é canibalismo. Portanto, a igreja de Cristo não é dirigida somente pela pregação da palavra, mas a igreja de Cristo é guiada também pelos sinais sacramentais por ele ordenados. Então, quais são os sacramentos? Como foram as instituições dele? Para a gente tentar entender a diferença que nós temos do catolicismo, tanto em questão da ceia quanto do batismo, é primeiramente olhando para o Antigo Testamento. Para o católico, o batismo salva, ele regenera. Se a criança não participar do batismo, porque eles batizam os infantis, se as crianças não for aplicado sobre ela a administração do batismo, aquela criança é considerada pagã, ela não pode ser salva. Então eles entendem que aquela água é mística e que aquela criança é salva por intermédio do batismo. E existem ramificações do catolicismo, não são todos, que na apresentação da Eucaristia, Cristo está sendo morto novamente. Reafirmo aqui, não são todos os católicos que pensam assim, mas boa parte deles entendem que quando a Eucaristia é apresentada, o corpo de Cristo está sendo morto novamente. E eu lembro, na minha época de católico, que quando nós recebíamos a hóstia, não podia mastigar, porque era o corpo de Cristo. Então tinha que esperar que ela derretesse na boca. Então, para nós entendermos essa diferença do presbiterianismo para o católico, mesmo que utilizamos os mesmos termos, é olhar para o Antigo Testamento. Mais uma vez, a nossa confissão de fé define os sacramentos do Velho Testamento assim: os sacramentos do Velho Testamento, quanto às coisas espirituais por eles significados e representados, eram em substância os mesmos do que o Novo Testamento. Ou seja, ela está mostrando que a mesma forma, a mesma coisa significada nos sacramentos do Antigo, no Novo também elas significam a mesma coisa. E nós temos sérios problemas de olhar para isso. Quando nós vamos fazer a nossa defesa de sacramentos, iniciando no Antigo Testamento, boa parte daquele que nos ouvem vai falar assim: mas você só está utilizando o Antigo Testamento e o Novo. Qual que é a ideia, muitas vezes, dessa pessoa? É que aquilo que foi escrito depois do Antigo Testamento tem mais valor do que o Antigo. Ou seja, o Antigo Testamento não vale mais nada, agora o que vale é o Novo.
Aquilo que o novo diz, eu posso fazer. Se ele não diz, eu não posso fazer. E aí teremos várias complicações teológicas em nossa igreja, como, por exemplo, dar Santa Ceia para batizados. Onde é que está no Novo Testamento que somente batizados podem participar da ceia do Senhor? E entenda, eu não estou dizendo que qualquer um pode participar da ceia. Para mim e para a igreja, só podem participar da ceia aqueles que são batizados e que professam o nome de Cristo publicamente diante da igreja. Mas se o argumento principal for esse, de que nós só podemos fazer algo no qual o Novo Testamento fala, muitas de nossas coisas serão complicadas de ser defendidas, e são coisas verdadeiras. Portanto, nós só podemos entender os sacramentos olhando para o Antigo Testamento, e a primeira delas é a circuncisão. Se nós olharmos para Gênesis 17:7, vemos Deus fazendo uma promessa a Abraão, no qual estabeleceria um pacto com ele e os seus descendentes, e como diz o texto de Gênesis, como pacto perpétuo para te ser por Deus e a ti e a tua descendência diante e depois de ti. Ou seja, o pacto da circuncisão não envolveria somente Abraão, mas envolveria todos os seus descendentes, todos aqueles que estivessem debaixo de sua guarda. Ou seja, a família participava do pacto. Não era simplesmente algo individual, era coletivo. Deus abençoava a família no coletivo, mesmo que nem todos fossem crentes, mesmo que nem todos fossem salvos, mas Deus abençoava a família, prometendo a eles que a salvação estaria ali, mostrando a eles que a salvação não sairia dos seus lares. Isso a gente pode ver em 1 Coríntios capítulo 7, quando ele fala que se houver um cônjuge na família que seja crente e o outro não for crente, ele é considerado separado por Deus, ele é considerado santo por Deus, e os seus filhos, Paulo diz, não são mais pagãos, mas são santos. E entenda, o fato de Paulo estar dizendo que os maridos incrédulos ou as mulheres incrédulas são santas por causa do cônjuge crente, ele não está dizendo que ele está sendo salvo por causa do seu cônjuge crente. Ele está mostrando que Deus agora vê essa família separadamente, ela não é mais considerada como a do mundo, porque Deus está considerando ela como participante do pacto de Deus, no qual Deus derrama as suas bênçãos. Perceba, é a mesma coisa. Desde o Antigo Testamento, Deus sempre tratou a família da aliança como pessoas salvas em Cristo, mesmo que nem todos fossem salvos, mas ele consideraria por causa das bênçãos derramadas sobre ela. A circuncisão também servia como rito de inicialização na igreja do Antigo Testamento, dos quais aqueles que professavam fazer parte do povo de Deus. É só olhar para Êxodo capítulo 12. Após de descer as 9 pragas, Deus promete agora passar o anjo da morte, instituindo já a Páscoa, e mais à frente ele diz que se algum estrangeiro quisesse participar da Páscoa, ele tinha que ser circuncidado. Ou seja, ele tinha que receber o sinal da circuncisão para que agora pudesse fazer parte do povo de Deus. E falando de Páscoa, a Páscoa também apontam para a mesa do Senhor, no qual a gente lê no Novo Testamento e participa aqui. Em resposta a Faraó, no capítulo 12 mesmo, em deixar o povo ir, em deixar que o povo de Deus vá ao deserto, Deus enviou as pragas. E depois de mostrar as suas maravilhas a Faraó, Deus enviou a Moisés pedindo que o deixasse o seu povo ir. E Deus mais uma vez impede que o seu povo vá, e Deus agora envia o anjo da morte. E diz que aquelas casas que não tiverem o sinal do sangue em suas portas, os seus primogênitos serão mortos. E quem assistiu aqui a Record viu que foi morto, né? Se vocês quiserem ter confirmação de que o povo foi morto, é só assistir o filme da Record, né, que fala fielmente aquilo que eles estão dizendo. Mas nós vemos que agora, quando Deus institui a Páscoa, mostrando que aquele povo seria salvo por intermédio do sangue do Cordeiro, Deus já revela a eles que a obra de salvação não seria uma obra humana na qual o homem deveria morrer no lugar do outro, mas que haveria de haver um substituto, e aquele substituto não seria simplesmente para um, mas para a sua família, porque a família foi poupada, não simplesmente o primogênito, mas a sua família. E assim era a Páscoa no Antigo Testamento. As famílias deveriam trazer um cordeiro sem defeito, ou um cabrito de 1 ano, escolhido no 10º mês, e deveria ser imolado no 14º dia, onde o cordeiro era assado e consumido por inteiro. Perceba,
havia alguém sido morto no lugar do povo de Deus, e a carne daquela pessoa que era morta, aqui do animal, era consumido pela família. A família participava da mesa, era um banquete para eles deveriam comer. E assim, a gente olha para o Novo Testamento. No Novo Testamento, o Senhor em Jesus Cristo institui 2 ordenanças, 2 sacramentos, como define o Catecismo Maior. Quantos sacramentos instituiu Cristo sobre o Novo Testamento? Sobre o Novo Testamento, Cristo instituiu em sua igreja 2 sacramentos, o batismo e a ceia do Senhor. O que é o batismo? Nós temos a tendência de olhar para o batismo como algo místico mesmo, infelizmente, por causa do nosso sincretismo religioso que permeia nossas vidas. Só que nós devemos ser submissos às Escrituras, entender que o batismo, na verdade, ele representa aquilo que o Espírito Santo fez em nossas vidas. E aqui está um pouco da nossa distinção presbiteriana para outras pessoas. Para alguns, o batismo é como se fosse a morte com Cristo, apontando para a sua morte e ressurreição. E na verdade não está errado, mas a questão é que o argumento não se fecha somente nisso, porque na verdade o batismo significa lavagem. Assim como no Antigo Testamento a circuncisão era a retirada de algo impuro, o batismo, simbolizado pela lavagem da água, simbolizava a lavagem do corpo externo. Ou seja, o que o batismo quer transmitir? Ele quer mostrar aquilo que o Espírito Santo fez internamente em nossas vidas. Se a água nos lava externamente, o Espírito Santo nos lavou internamente, nos purificando dos nossos pecados. E se a gente olhar para Atos, capítulo 2, verso 38 e 39, nós vemos que Deus promete não só a salvação, mas como o batismo para as famílias e as famílias dos crentes. Ele diz que a promessa era para vós, para os vossos filhos, para o filho dos vossos filhos e para todos aqueles que estão longe. Perceba, o batismo também faz parte do povo da aliança do Novo Testamento. A igreja, a família dos crentes, o crente recebe o sinal e a sua família também deveria ser aplicada em toda a casa. É como o exemplo de Lídia e o carcereiro. Se nós lermos em Atos capítulo 16, que é onde tem os 2 relatos, do 1 ao 33 é de Lídia, do 1 ao 30 é o de Lídia, e do 30 em diante é do carcereiro, nós vemos que a sua família foi batizada. E um ponto interessante é que quando nós fazemos a defesa do batismo infantil, olhando para esses 2 textos, as pessoas vão dizer, mas para a casa de Lídia ter sido batizada, é porque aquelas pessoas eram adultas. Só que se nós pegarmos o texto para ler, Lucas, ele dá a ênfase de que Lídia creu. Lucas não mostra que mais alguém havia crido em Cristo Jesus, mas aí o texto diz, Lídia creu e foi batizada ela e a sua casa. O texto, se o texto diz que Lídia creu e os da sua casa foram batizados, a gente pode resolver isso de 2 maneiras e uma é problemática. Cristo, quando institui os sacramentos do Novo Testamento, ele disse, quem crê e for batizado será salvo. Ou seja, a pessoa deveria se mostrar-se professa em Cristo para receber o sinal do sacramento. No entanto, Lucas diz que somente Lídia creu e sua casa foi batizada. E aí temos 2 problemas. Ou os apóstolos comeram mosca, e aqui cai em contradição a Escritura Sagrada, e nós não cremos isso, ou essas pessoas que foram batizadas eram crianças. São os 2 meios que nós temos de resolver o problema. O primeiro, nós negamos a veracidade da Escritura Sagrada. E o segundo, nós somos submissos à continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento, entendendo que as crianças dos crentes, filhos de crentes, fazem parte também do povo de Deus. Portanto, nós vemos agora a ceia do Senhor. O breve catecismo define a ceia do Senhor como o sacramento no qual, dando-se e recebendo-se pão e vinho, conforme a instituição de Cristo, se anuncia a sua morte, e aqueles que participam dignamente tornam-se, não de maneira corporal e carnal, mas pela fé, participantes do seu corpo e do seu sangue, com todas as suas bênçãos para o seu alimento espiritual e crescimento em graça. Da mesma forma que a Páscoa apontava para o cordeiro morto,
no qual a família deveria participar da mesa do Antigo Testamento, no Novo Testamento, Cristo é descrito como a nossa Páscoa. Isso a gente vê em 1 Coríntios. Cristo é definido como a nossa Páscoa, aquele que foi morto em nosso lugar, como o cordeiro que foi morto de uma vez por todas, e agora nós participamos do seu corpo e do seu sangue. E ele mesmo diz que o seu corpo e o seu sangue não era fisicamente, mas era pão e vinho, mostrando ou simbolizando que a sua carne foi rasgada e que o seu sangue foi derramado em nosso lugar. Portanto, assim como o batismo em nome de Deus triuno marca a nossa união com Deus e com a sua membresia, a família da fé, assim também a ceia do Senhor marca a nossa união com Cristo. E aí que vem a pergunta: como é que nós podemos entender a continuidade entre os dois? Como é que nós podemos entender a continuidade entre a circuncisão e o batismo, a Páscoa com a ceia? Ali eu fiz alguns apontamentos. Primeiro, tanto a circuncisão como o batismo são ritos de inicialização e de pública profissão de fé. Ou seja, as pessoas que professam fé em Cristo, por exemplo, de nossa igreja, como é que nós sabemos que aquela pessoa verdadeiramente professou a Cristo como seu Salvador? Quando ela recebe o sinal do batismo publicamente para a igreja, fazendo a sua pública profissão de fé, dizendo-se digna de obedecer tudo aquilo que a Escritura e a igreja coloca como regra de ser obedecido. Assim também o era na antiga aliança. Segundo, tanto a circuncisão quanto o batismo são sinais externos que simbolizam o que fora feito internamente. Por exemplo, Deuteronômio capítulo 16, capítulo 30, verso 6, e Jeremias 4:4 e tantos outros textos de 1 Crônicas, Reis, nós vemos que Deus diz que o coração deveria ser circuncidado. Paulo também repete isso em Romanos sobre o coração circuncidado, que o coração deveria ser circuncidado. Ou seja, aqui ele mostra que a circuncisão espiritualmente aplicada reflete a nossa comunhão e o nosso arrependimento e o nosso novo nascimento com Cristo. E aqui está um ponto de discussão, quando aqueles que dizem que o batismo infantil não deve ser válido, porque para ser batizado necessita-se de fé, porque usa-se o texto, quem crê e for batizado será salvo. O texto do Antigo Testamento mostra que a circuncisão também exigia-se fé, para que pudesse professar publicamente a fé no Deus de Israel, e que a circuncisão feita externamente apontava para aquilo que fora feito internamente. Então, se a circuncisão é algo feito internamente e aplicado externamente para que um simboliza o outro, por que a criança era batizada ou circuncidada? Por que Deus exigia-se que uma criança no Antigo Testamento fosse circuncidada, sendo que na verdade aquilo estava simbolizando o que provavelmente fora feito no coração? Essa é a dificuldade que eles vão ter que entender, mas nós entendemos que há uma continuidade justamente pelo fato de Deus tratar a aliança e Deus tratar as crianças como participantes do pacto. E a grande questão que nós defendemos é que batismo não salva, ela é simplesmente um selo e um sinal daquilo que Deus está fazendo no seu povo e distinguindo essa criança ou crente professo já adulto do restante do mundo. O outro, tanto a circuncisão como o batismo necessitava-se de fé. Paulo, em Romanos capítulo 4, diz que Abraão creu e isso foi-lhe imputado por justiça, e ele recebeu o sinal da circuncisão como o selo da justiça da fé. Qual que era o selo da justiça da fé do Antigo Testamento? A circuncisão. Ou seja, a circuncisão no Antigo Testamento também era um sinal expressivo de fé, e isso era aplicado aos infantes, e o batismo também, nessa linha de continuidade, Cristo mostra que o batismo, para que fosse aplicado nos adultos, necessitava-se de fé. Por fim, na questão do batismo e circuncisão, tanto a circuncisão como o batismo devem ser administrados nos filhos dos crentes. Quando nós olhamos para a Páscoa, nós vemos no Antigo Testamento Cristo, o Cordeiro sendo o alimento do seu povo, e no Novo Testamento Cristo é descrito como o nosso alimento. Ele nos alimenta espiritualmente. Tanto a Páscoa quanto a ceia representam nossa libertação pela obra soberana de Deus, ou seja,
a Páscoa revela que um cordeiro haveria de substituir o pecador para que fosse queimado no lugar daquele na qual deveria receber a condenação, e Cristo agora vem como o Cordeiro de Deus, aquele que foi perfeitamente o Cordeiro, sem mácula, sem mancha, sem nenhum pecado. Ele morre em nosso lugar, mostrando que nós na verdade deveríamos receber a sua condenação, mas que na verdade Ele recebe a nossa condenação. E quando nós olhamos para a mesa do Senhor, nós vemos isso, nós somos lembrados de que alguém morreu em nosso lugar, de que alguém sofreu a nossa punição, e que agora nós podemos ter certeza da promessa de Deus, no qual Ele salvou o seu povo. E tanto a ceia quanto a Páscoa apontam para a nossa comunhão com Cristo e com os nossos irmãos. Mais uma vez, Êxodo 12 mostra que a família, o povo, fazia parte daquele ritual, e todos deveriam comer daquele cordeiro, e assim é na ceia do Senhor. Nós participamos no coletivo, e é por isso que eu tenho grande dificuldade de entender aquelas pessoas que tomam ceia separadamente, ou de que vai levar a ceia para ela porque faltou em 2 ou 3 cultos e algum oficial vai levar a ceia. A ceia é no coletivo. Claro que existem casos específicos para que isso aconteça, no caso de enfermidades ou de impossibilidades de vir à igreja, mas isso é feito no coletivo, não é feito individualmente. E aqui nós também vemos que tanto o batismo quanto a Santa Ceia, e vocês já viram sobre a igreja e a instituição dela e a história da nossa igreja, mas aqui é uma cutucada, não em nós, mas naqueles que acham que pode ter uma vida cristã normal fora da igreja. Os sacramentos são provas factíveis de que não existe essa ideia de viver um cristianismo fora da comunhão do povo. E perceba, tanto a ceia quanto os sacramentos são instituições dadas por Cristo ao seu povo, para que o ministro legalmente autorizado por Deus, segundo sua palavra, possa administrá-la. Ou seja, não é qualquer pessoa que pode administrar. E essas pessoas que entendem que pode ter uma vida cristã facilmente fora da igreja, nos quais são instituídos como desigrejados, sofrem com esses textos, porque na verdade o batismo e a Santa Ceia é feita no coletivo. O batismo e a Santa Ceia devem ser administrados por um ministro legalmente ordenado por Deus, e na verdade os desigrejados, como são contra a ordenação de igreja e de pastores, sofrem com isso daqui. E não sei se o reverendo Felipe vai abrir para perguntas no final, espero que não, mas já fazendo uma defesa, nós vimos que as crianças eram batizadas e devem ser batizadas assim como o era no Antigo Testamento. E aí pode surgir a pergunta: e por que elas não podem participar da ceia do Senhor? Porque algumas pessoas vão pegar o texto de Êxodo e vai dizer que a família comeu do cordeiro. Só que nós temos textos como, por exemplo, em Neemias capítulo 8, capítulo 9, quando o povo vai mais uma vez celebrar a Páscoa, ou no reinado de Zedequias, onde a Páscoa era para os adultos, não para as crianças. Só que o fato da criança não comer do cordeiro não quer dizer que ela não participou da Santa Ceia. Quer ver um exemplo? Uma criança recém-nascida, ela está com alguns dias de nascido, toma leite, dificilmente tomará uma sopinha. Só a minha filha, que já começou a comer desde cedo, nunca foi chegada no leite, então eu tive que fazer que alguma coisa substituísse o leite, e teve que ser sopa. Mas geralmente não é assim. As crianças recém-nascidas são alimentadas com leite. Agora imagina essa criança que foi alimentada com leite, é alimentada com leite, está nos seus primeiros dias de nascido. Os seus pais são convidados para uma feijoada, para comer uma feijoada na casa do reverendo Felipe. A família dessa criança foi para a feijoada, para comer feijoada, ou seja, está a família participando ali. O fato da criança não ter comido da feijoada, ela não participou do jantar? Isso não quer dizer que ela não participou, mas que ela não pôde comer, mas ela participou ali estando em comunhão. E assim são as crianças no nosso meio. Elas não comem, elas não bebem do vinho nem comem do pão, porque elas não podem, porque o texto diz que elas devem examinar-se a si mesmo. E a grande questão da Santa Ceia é que existe uma condenação para aqueles que participam indignamente. Nós não vemos isso no batismo, mas a Santa Ceia, aqueles que participam indignamente da Santa Ceia recebem a condenação, como nós podemos ler em 1 Coríntios capítulo 11.
No entanto, as crianças participam porque os seus pais estão com medo e os seus pais fazem parte do povo de Deus. E aqui, mais uma distinção presbiteriana nossa, é sobre a questão da administração do batismo e como nós entendemos a Santa Ceia, a aspersão e a presença real de Cristo. Se as pessoas têm dificuldades de entender os sacramentos, quando nós intitulamos assim batismo e Santa Ceia como sacramentos, imagina quando nós falamos que nós não mergulhamos as pessoas e que nós temos uma posição diferente da Santa Ceia. Por que da Santa Ceia? Rapidamente, mas eu vou entrar no ponto. Por que da Santa Ceia? Algumas pessoas entendem, e isso, se vocês forem visitar algumas outras igrejas ou assistirem pela televisão, eles vão entender que a Santa Ceia pode curar a pessoa de algum mal físico ou algum mal espiritual. E infelizmente ele faz esse misticismo em volta do pão e do vinho, dizendo que se você entrou com algum problema físico, ao comer do pão e beber do vinho, as suas dores, as suas doenças serão sanadas. No entanto, a Santa Ceia não aponta para nada disso, e muito menos o batismo. Então, se existe uma outra complicação, quando nós defendemos a nossa posição presbiteriana, são essas: entender por que nós aspergimos a água na pessoa e por que nós falamos que Cristo está presente espiritualmente nos elementos, mas que eles não contêm e nem se transformam no corpo e nem no sangue. A primeira defesa que eles fazem contra nós é falar que a palavra batismo significa imergir, e aí eles vão querer apelar para textos gregos e tudo mais. Só que isso pode ser uma grande falha, porque se nós formos estudar algumas palavras nossas, do nosso cotidiano, nós veremos que nós não utilizamos como ela é de fato no seu sentido original. Um exemplo: piscina e aquário. Onde é que nós colocamos os nossos peixes? No aquário. E onde é que nós nadamos? Na piscina. Só que se nós formos estudar a palavra piscina e aquário no latim, a palavra piscina no latim significa viveiro de peixe, e aquário aonde a pessoa nada. Percebe? A gente inverte. Aquário não é só lembrar de esportes aquáticos, mas a gente utiliza os termos inversamente. Então, nós devemos entender assim a palavra batismo. Ela não significa, o fato dela significar no texto grego, na palavra grega, imergir, mergulhar, afundar, não quer dizer que o texto esteja dizendo isso. Quer ver um exemplo? É quando a gente vai para Tito capítulo 3, verso 5, quando ele fala do lavai regenerador. Ali é como se fosse a água descendo sobre a pessoa. Ou quando nós vamos para Atos capítulo 2 e vemos lá que quase 3.000 pessoas foram batizadas. Eles estavam dentro do cenáculo, 3.000 pessoas sendo batizadas. Será que existia um tanque bem grande dentro de um cenáculo? Fica meio difícil dos apóstolos terem administrado o batismo ali. Ou no caso de Cornélio e a sua casa, capítulo 10 de Atos, diz que Cornélio foi batizado, eles e os seus da sua casa. Eu acho que os irmãos não têm piscina dentro de suas casas, fica meio complicado. E naquela época, aqui ainda, pela região, quando Pedro vai até ele, é difícil ter uma piscina ali. Ou o caso do carcereiro e a sua família, no qual eles foram batizados dentro da prisão. E aí o texto diz que, sendo batizados na prisão, ele os levou até a sua casa e limpou suas feridas. Ou seja, eles foram batizados dentro do cárcere. A gente tem celular dentro da prisão, tem internet, tem entregador de pizza, mas não tem uma piscina, por enquanto, não tem uma piscina por enquanto. Tem mesa de bilhar, tem essas coisas, mas piscina ainda não temos nos nossos presídios. Então, nós entendemos que esses textos apontam para a administração do batismo como aspersão. E entenda, nós não negamos que o batismo também possa ser aplicado por imersão. É que nós entendemos que a maneira mais simples e mais viável e que tem mais testemunho bíblico, justamente por aquilo que ele está significando, é a aspersão. Um exemplo claro é quando Paulo se converte, capítulo 9 de Atos. E aí ele manda aquele moço até a casa onde Paulo está hospedado. Ele diz que ele deveria ser um grande vaso, no qual levaria os nomes aos gentios. E o texto diz que Paulo levantou-se e foi batizado. O texto não diz que Paulo levantou e mergulhou, ou que ele foi mergulhado, ou que ele foi jogado dentro de uma água, mas o texto diz que ele levantou e foi batizado. Perceba, nós entendemos que a maneira que é mais viável para a igreja é a aspersão.
Então, se a aspersão é complicada de entender, aí a gente chega na posição do batismo, da Santa Ceia. Na época da Reforma, quando nós entendemos o termo Reforma, nós já lembramos de predestinação, justificação, Igreja Católica e tudo mais. Só que um debate maior que houve na Reforma, depois do termo da doutrina da justificação, e eu creio que vocês devem ter ouvido o que significa justificação com o reverendo Alain sobre salvação, foi a definição da ceia do Senhor. Como é que Cristo está presente na ceia do Senhor? E existiam 4 posições. A primeira, a posição católica, que era a transubstanciação, que na hora que Cristo, em Mateus 26, em Marcos capítulo 14, apresentou o pão, aquilo milagrosamente, não externamente, mas aquilo que é contido nele, se transformou na carne dele. E quando ele apresenta o cálice de vinho, aquele cálice não visivelmente, mas contido nele, se transformou no sangue. Então, eles entendem que isso acontece hoje, que eles chamam de milagre, quando o sacerdote católico apresenta a Eucaristia, aquela hóstia se transforma no corpo de Cristo, e quando o sacerdote levanta o cálice, aquele cálice se transforma no sangue de Cristo. Havia uma segunda posição, que era de Lutero, da igreja luterana, eles defendem até hoje isso. Eles entendem que, na verdade, o corpo não se transforma, mas ele contém, que nós chamamos de consubstanciação ou união mística. Se vocês forem falar de transubstanciação para eles, eles podem ficar com raiva. Eles dizem que isso nunca foi dito por eles, porque talvez eles nunca devem ter lido os seus próprios documentos, mas tudo bem, porque no livro do culto deles, eles dizem: na ceia do Senhor, Jesus está presente em, com e sob os elementos do pão e do vinho, ou seja, é consubstanciação. Ele está presente com e sob os elementos. Ele não se transforma, mas ele contém. Havia uma terceira posição, que era de Zwinglio, defendido por algumas igrejas hoje, é que a Santa Ceia é simplesmente um memorial. Ela não significa mais nada, ela é memorial, porque Cristo disse: fazer isso em memória de mim. E havia uma quarta posição, que era dos calvinistas, João Calvino, John Knox e entre outros, era a presença espiritual de Cristo na ceia do Senhor. E o Catecismo de Heidelberg define muito bem isso. A pergunta do Catecismo de Heidelberg é: pão e vinho então se transformam no próprio corpo de Cristo? Resposta: não. Neste ponto, há igualdade entre o batismo e ceia. A água do batismo não se transforma em sangue, nem tira os pecados. Ela somente é um sinal divino e uma garantia disto. Igualmente, o pão da ceia não se transforma no próprio corpo de Cristo, mesmo que seja chamado corpo de Cristo, conforme a natureza e o uso dos sacramentos. O Catecismo faz essa repetição da palavra corpo de Cristo, porque quando nós vamos conversar com algum católico e eles vão fazer a defesa da transubstanciação, eles dizem que o pão se transforma no corpo de Cristo, porque Cristo disse: este é o meu corpo e este é o meu sangue. Só que Cristo também disse que ele era a porta. Será que quando Cristo disse que ele era a porta, ele era algo de madeira com maçaneta dobradiça? Não. Ou seja, ele está usando uma figura de linguagem, está mostrando um sinal para aquilo que ele representa. Simplesmente isso. E a pergunta 79 é: por que então Cristo chama o pão seu corpo e o cálice seu sangue? Ou nova aliança em seu sangue? E por que Paulo fala sobre a comunhão do corpo do sangue de Cristo? Resposta: é por motivo muito sério que Cristo fala assim. Eles não querem ensinar que o seu corpo crucificado e o seu sangue derramado são um verdadeiro alimento e bebida de nossas almas para a vida eterna, assim como o pão e vinho mantém a vida temporária. E ainda mais, ele quer nos assegurar por estes visíveis sinais e garantia, primeiro, que participamos do seu corpo e sangue pela obra do Espírito Santo, tão realmente como recebemos com sua própria boca estes santos sinais em memória dele. E segundo, que todo o seu sofrimento e obediência são nossos, tão certo como se nós mesmos tivéssemos sofrido o pago por nossos pecados. Ou seja, a nossa posição: assim como o pão e o vinho nos alimentam fisicamente, a ceia do Senhor nos alimenta espiritualmente. Lembra quando Cristo disse em João 6,65: porque a minha carne é verdadeiramente comida
e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Ele está mostrando que ele alimenta o seu povo espiritualmente, e ele faz isso também por intermédio da Santa Ceia, e pela obra do Espírito Santo nós somos participantes do seu corpo, mostrando a nossa comunhão com Cristo e com a sua igreja. E nós podemos ver isso em 1 Coríntios capítulo 10, versos 16 e 17. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Ou seja, a nossa posição é que o batismo ela é administrado por aspersão, porque ele simboliza a obra do Espírito Santo, ou o batismo com o Espírito Santo. Porque o batismo com o Espírito Santo, se nós vemos em todo o Novo Testamento, é o Espírito Santo pousando sobre a pessoa, e não a pessoa mergulhando no Espírito. Portanto, a água aplicada sobre aquele que professa a Cristo é aspergida sobre ele. E a ceia do Senhor, assim como o pão nos alimenta fisicamente, assim também a ceia, ela nos alimenta espiritualmente. Assim sendo, a certeza que temos do alimento espiritualmente utilizado do corpo de Cristo, a ceia do Senhor, ela aponta para a justiça dele, que foi imputada, e que sempre em que vermos o pão partido, nós nos lembraremos do seu sacrifício. E por fim, qual que é o propósito dos sacramentos? Lembra do início que eu perguntei quais são os meios utilizados, dos quais nós utilizamos, quais são os meios ou os instrumentos que nós utilizamos para o nosso crescimento espiritual? E nós poderíamos dar várias respostas, mas a gente tem que entender que os sacramentos também fazem isso. Primeiro, os sacramentos representam Cristo e os seus benefícios. No Antigo Testamento, a Páscoa apontava para o cordeiro que haveria de ser imolado, e aquele cordeiro apontava para o cordeiro perfeito que haveria de vir, onde que Cristo vindo não necessita-se mais de cordeiro, porque ele derramou de uma vez por todas, e isso comunica os seus benefícios, porque ele na cruz conquistou a nossa libertação, ele conquistou a nossa redenção eterna, como o próprio Hebreus capítulo 9 mostra. Ou seja, os sacramentos, a Santa Ceia em especial, aponta para isso, aponta para que nós estamos unidos com Cristo, unidos com o seu povo, numa só alegria, numa só fé, professando que Cristo morreu em nosso lugar, e que nós podemos ter a certeza do seu sacrifício, ter a certeza de que ele morreu em meu lugar, e que eu não preciso fazer nada para alcançar a salvação, porque tudo aquilo que o Pai necessita para que eu fosse e seja salvo, Cristo conquistou na cruz. E o batismo representa a obra de santificação do Espírito Santo em nossas vidas. Assim como a circuncisão mostrava que haveria de haver derramamento de sangue, cortando-se o prepúcio, isso aponta para que Cristo, onde agora não mais esse sangue precisa derramado, porque ele derramou de uma vez por todas, mas simplesmente a água aplicada, apontando que pela obra de regeneração, a limpeza que o Espírito Santo fez em nosso coração, ela é simbolizada pela água. E por fim, ele confirma o nosso interesse por Cristo. E aqui é especialmente o batismo. As pessoas que às vezes são batizadas ou vêm até a frente e fazem a profissão de fé, não sabem que estão, na verdade, fazendo um pacto ou um acordo de grande responsabilidade. Batismo e a profissão de fé não é para que seja simplesmente intitulado de ser presbiteriano. Agora eu sou batizado e eu posso ser chamado de presbiteriano. Mas na verdade ele está confirmando o nosso interesse por Cristo e a nossa dedicação de trabalhar para a sua igreja e para o seu reino. Ou seja, o batismo mostra que Deus fez aliança comigo, porque a aliança não é de mim para com Deus, mas de Deus para comigo. E eu confirmo isso por intermédio do batismo, mostrando que eu estou aceitando as suas prerrogativas e que eu estou firmando essa aliança com Ele, e agora eu estou à disposição de Cristo para que Ele possa me usar onde quer que for. E a Santa Ceia confirma a nossa comunhão com Ele mensalmente, ou quantas vezes os irmãos preferirem e tiverem a oportunidade de participar. Portanto, quando temos os sacramentos como meios de graça, nós somos lembrados de que pertencemos a Cristo e fomos salvos exclusivamente por Ele, e que a cada dia o nosso interesse por Cristo aumenta, fazendo com que nos dediquemos cada vez mais pelo seu serviço e pela sua obra.
Que Deus nos abençoe.